No ar, mais um campeão de audiência. Programa liberado pela censura federal para este horário. No arquivo anterior, continuei firme com vocês, caminhando à beira-mar, percorrendo a pé os passos dos jesuítas, na região sul do litoral paulista, nas proximidades de divisa de território entre Itanhaém e Peruíbe. Encontrei no trajeto as ruínas da capela de São João Batista, edificada pelo jesuíta Padre Leonardo Nunes, e os silvícolas deste antigo aldeamento. Hoje vou continuar com a sequência da exploração às ruínas, e seu assunto interessante que esbarra em várias áreas do conhecimento humano dado por Deus. Vem comigo! Boa tarde aos amigos do canal Legiões de Apolo. É com muito prazer, com muita honra e com muita devoção que retomo hoje mais um vídeo aqui nesta plataforma, aqui neste canal Legiões de Apolo. E hoje quero fazer com vocês a continuação dos passos dos jesuítas, apresentando para vocês bastante paisagens, bastantes locais e lugares aonde se passaram aí alguns padres jesuítas, né, aqui no litoral sul do estado de São Paulo, de Campos de Piratininga. Eu me encontro aqui num local bastante privilegiado, um local sagrado, aonde tem muita história, o marco zero de muita peregrinação, o marco zero aí de nossos passos aí, né, que é as ruínas do Abarebebê. Então eu me encontro aqui dentro das ruínas do Abarebebê. Para quem não ainda está a par do assunto, o assunto é um assunto longo, extenso, né? Para quem ainda não está a par deste assunto, as ruínas do Abarebebê, ela é assim um ponto turístico de referência muito importante aqui no litoral sul. Ruínas do Abarebebê diz respeito a um padre jesuíta muito importante na nossa história, muito conhecido também no seu período de vida, né? Que era o padre Leonardo Nunes, designado pela Companhia de Jesus, por ordem de Santo Inácio de Loyola, a fazer o seu trabalho de missão, de peregrinação aqui pelo litoral sul para a catequese de índios, de indígenas, né? Para a Companhia de Jesus. Então o trabalho do padre Leonardo Nunes é um trabalho fenomenal, um trabalho impressionante, um dos trabalhos mais importantes da Companhia de Jesus. Estou aqui com o panfleto Passo dos Jesuítas, onde tem informações preciosas e importantes aí para a gente seguir firme os passos dos jesuítas aqui. Em especial estou fazendo hoje os passos do jesuíta Leonardo Nunes. A história deste padre, né, deste jesuíta, né, que se falava jesuíta, né? A história desse jesuíta é muito complexa, é muito ampla, né? E eu vou estar discorrendo dela na medida que o vídeo também correr aí o seu tempo, ok? Então, o padre Leonardo Nunes nos ensinou muita coisa, nos deixou muito legado histórico e de fé. Então a gente vai estar trabalhando isso aí também neste vídeo aqui. Então vem comigo, Passos dos Jesuítas da Ordem de Santo Inácio de Loyola da Companhia de Jesus, da qual tenho aqui uma referência, né, do símbolo da Companhia de Jesus, que é bem legal, que é bem interessante. E eu vou estar discorrendo não só do significado da Ordem dos jesuítas, mas também de todo o histórico aqui destas ruínas aqui, ok? Então é isso daí. Vem comigo agora, vamos explorar um pouquinho destas ruínas aqui e trazer para vocês aí muita coisa bacana desse local, ok? Então é isso aí, vem comigo agora.
Bom, vamos começar então a nossa exploração aqui, as ruínas do Abarebebê. Para mim é um prazer muito grande estar aqui neste local sagrado. É de uma emoção também muito forte, muito grande, porque aqui, antes de mais nada, é um local de fé. Antes de mais nada, é um local onde se edificou uma fé vencedora, uma fé que edificou aqui os primeiros pilares da nossa civilização paulista e litorânea também. Então, aqui essa região onde eu estou, ela tem um significado muito grande, não só no sentido histórico, que por si mesmo já diz muita coisa, mas principalmente no sentido de fé, no sentido religioso, que vem então cravar aqui o seu pilar, a sua pedra fundamental aqui de civilização. Então isso também é muito importante deixar bem claro, que isso aqui não é só um sítio histórico ou arqueológico, mas também é um local de peregrinação e de fé, porque foi aqui que tudo começou, no sentido religioso da palavra, onde foi feito então a catequese de índios que eram então catequizados por Leonardo Nunes e alguns outros jesuítas que estavam com ele. Mostrando aí para vocês então as ruínas de Abarebebê, ou Abarebebé. Vamos entrar aqui então, mostrando aí. Deste lado aqui. Vocês percebem aí as pedras aqui, ó, interessante. A maneira como eles construíam aqui as paredes de pedra, né? Isso é muito bacana também de ver, né? Tá mostrando aí para vocês em detalhes aí. Muito bacana mesmo. Vamos vir para cá, vou mostrar aqui. Bom, é importante que vocês compreendam a importância dos passos dos jesuítas, que é a base deste roteiro que eu estou apresentando hoje aqui no canal Legiões de Apolo. Estar aqui nas ruínas de Abarebebê, ou do famoso e lendário padre Leonardo Nunes, da Companhia de Jesus, né? Um jesuíta muito conhecido no seu tempo, né? Então é importante entender como que se deu esses passos, né, não só deste padre jesuíta, mas de outros padres jesuítas que também acompanharam todo esse processo de catequese aqui no litoral sul do estado de São Paulo. É importante relembrar, antes de mais nada, alguns vídeos que eu já postei aqui no canal Legiões de Apolo e que estão de fácil acesso aí a vocês que estão acompanhando as postagens aí. Acessem aí na plataforma um vídeo muito interessante onde eu já faço os passos dos jesuítas lá em Itanhaém, na cama de Anchieta. Então eu levo vocês até aonde o Anchieta ficava, né, descansando à beira-mar, numa pedra muito bacana, assim, enorme, né, que tem um formato peculiar. E lá vocês vão estar vendo então neste vídeo aí também e conhecendo, para quem não conhece, é claro, a Cama de Anchieta, um local bastante bacana, um local turístico também, de grande valor aí neste roteiro. Passos dos Jesuítas, Cama de Anchieta, em Itanhaém. Apresentei para vocês também, na mesma sequência, os costões rochosos de Itanhaém. Percorremos aquele espaço todo de Itanhaém ali, próximos à Cama de Anchieta, até ganharmos algumas outras praias nas proximidades. Apresentei para vocês também o centro histórico de Itanhaém, a igreja central de Itanhaém, que é muito antiga também, e dentro do meu possível, dentro daquele tempo que eu tinha naquele dia,
Eu apresentei o que eu pude nos vídeos aí, acho que dá 2 ou 3 capítulos ou vídeos, né, para vocês assistirem, conferirem aí como que foi feita a peregrinação dos Passos de Anchieta em Itanhaém. Então confiram aí, esta parte, essa etapa já está concluída. E hoje, concluindo também aqui agora, com muito prazer, com muita honra e com muita devoção, uma outra etapa deste roteiro, né, que já venho planejando de longa data vir para cá. Vim aqui num primeiro momento, em 2021, no final de 2021, infelizmente em plena pandemia, mas achava que estaria com acesso fácil aqui. Não consegui entrar naquela época, acabei voltando para trás e adiei o roteiro para uma outra oportunidade. Devido à distância ser muito longe, né, eu precisava me planejar para vir para cá, então não dava para vir assim com muita facilidade. Eu montei um planejamento aí de um tempo, tal, tomei um fôlego legal para poder agariar recursos para voltar aqui. E hoje, com muita força, com muita fé, com muita honra, né, graças a Deus, eu estou conseguindo superar mais esta etapa dos Passos dos Jesuítas. Estou muito emocionado de estar aqui neste local, que é as ruínas de Abarebebê, que com toda certeza essa daqui é uma das primeiras igrejas, para não dizer a primeira igreja edificada em solo indígena, né, em solo tupinambá, ou em solo de índios, né, que a gente vai chamar, na língua dos próprios índios, em Pindorama, né. Então, eu já falei sobre isso no canal, né, que nossa pátria, o Brasil, tinha um nome, né, anterior, que é um nome original, que é Pindorama, né, que é um nome indígena, um nome tupi. O nome verdadeiro do Brasil é Pindorama, Ilha de Pindorama. Então esse era o nome que os índios davam a essa região toda, né? Brasil como um todo. Aqui onde eu estou especificamente, ainda é território de Peruíbe, que é um município conhecido hoje no litoral sul, muito bacana, cheio de atrativos turísticos, mas o principal, a meu ver, é esse que eu estou aqui. Esse atrativo turístico, primeiro, ele é de cunho religioso, que é o fundamento. Segundo, ele está em ruínas, mas ele mantém alguns caracteres aí do período quinhentista. Então, quando a gente começa a desenvolver o tema e a gente vai observando, a gente percebe o que? De cara, o impacto das ruínas aos nossos olhos. Essas ruínas são peculiares, elas não é qualquer tipo de construção. A gente percebe que é pedra, tudo aqui é pedra, né? Essas pedras aqui, elas não foram, como que eu vou dizer, elas não foram aqui cimentadas com cimento convencional, mas com um cimento especial, uma liga especial de época, que a gente vai chamar de, como que fala? É uma mistura, né? Eles misturavam aí, pegavam conchas, né, de sambaquis e moíam essas conchas, misturavam essas conchas moídas com óleo de baleia. Em alguns casos acrescentava-se açúcar mascavo, ou mesmo barro ou areia, fazia então uma espécie de argamassa, e com esse tipo de cimento, que a gente vai falar cimento, né, que eles edificavam as pedras aqui. Então é interessante perceber que naquela época ela não tinha esse cimento que tem hoje, mas esses portugueses e esses índios, eles desenvolviam então essa técnica de alvenaria muito bacana, muito interessante, que é então essa argamassa especial sambaquis, que a gente vai chamar, que é uma mistura, né? Então, olhando aqui, vocês percebem nitidamente que essas ruínas aqui, elas foram edificadas com esse sambaquis, com essa massa, com esse argamassas extraído de sambaquis. Então é importante frisar isso daí na contemplação das ruínas, que essa é a importância, né, de entender a linguagem do que ela nos diz, né? As ruínas, elas não são apenas aquelas coisas que os olhos estão vendo, mas elas trazem, elas mantêm muita informação daquela época, né? Elas guardam em si mesmas muita informação a respeito do período quinhentista, né? Daquele período de Brasil ainda, vamos colocar assim, do período da colonização, onde os primeiros portugueses estavam vindo para cá, descobrindo o território ainda. Então esse território que a gente está aqui ainda era selvagem. Esse ponto onde eu estou aqui agora, por exemplo, aqui antigamente era um aldeamento indígena, né? Segundo alguns pesquisadores que se aprofundaram mais no tema, há indícios muito fortes de que aqui também era um cemitério indígena, não posso esquecer disso. Ou seja, aqui é um solo sagrado,
é um solo sagrado, porque a priori índios estão sepultados aqui nesse espaço aqui, né? Então aqui é um cemitério indígena muito antigo e é em cima de, como a gente que estuda esses assuntos já sabe, né, como que se dá esse processo, né? É próximos aos cemitérios que se construíam as primeiras igrejas. Isso já é isso já é uma tradição medieval, né? Então os jesuítas já, quando edificaram esse local aqui, essa igreja, né, essa capela, já próximo a um cemitério indígena, né? Então tem essa questão também. Então aqui, inclusive, esse local, ele lembra muito um vídeo que eu já postei aí no canal também, explorando aí a Igreja do Pilar em Ribeirão Pires, a Igreja do Pilar Velho em Ribeirão Pires, ou a Igreja de Nossa Senhora do Pilar, do qual eu também ainda vou voltar lá filmar de novo, refazer uma filmagem lá, retomar o tema, né? Que lá também é um cemitério indígena também, muito bacana, muito interessante, muito curioso de se apresentar esse tipo de material, né? Então a gente está acostumado a mostrar túmulo, mostrar anjos, cruzes, né? Aqueles cemitérios bem ornamentados, mas aqui a gente tem, vou até sentar aqui a gente tem um cemitério indígena, que não tem muito residual físico para se ver. Então você vê aqui grama, né, agora, e mato, né? Aí você fala, mas cadê como que você sabe, né, que isso aqui era um cemitério indígena, né? A gente vai estudando e vai ligando os fatos, né? Nada é por acaso, nada é feito de qualquer jeito. Para se edificar um local sagrado, há toda uma tradição, há todo um costume, há toda uma evocação aí de coisas ligadas à fé, à crença, né, que é a base de tudo, de todas as civilizações, sejam elas quais forem, tanto as primitivas quanto as modernas. Todas as civilizações são edificadas em alguma crença. Essa crença é crença de fé e ela não entra no rol dos debates de existir ou de não existir, esses debates comuns que a gente vê por aí, né? De ateísmo, contra a crença, criacionismo, evolucionismo, essas questões todas, esse tipo de assunto que eu estou falando com vocês não entra nesse rol, nessa plataforma de discussões, porque ele é muito mais profundo, ele entra mais no campo da arqueologia, da antropologia, né? A parte cultural, o religário, a parte religiosa, primitiva, ele entra em outros campos, a parte mítica, mística, mitológica, né? Enfim, essa discussão ela vai entrar em outros campos de entendimento e de conhecimento humano, que são muito mais amplos, muito mais complexos do que simplesmente acreditar ou deixar de acreditar em algo. Isso é muito fraco, é muito raso, né? Discutir se algo existe ou deixa de existir no plano de ideologias, né? Isso é pífio, né? É muito atual isso daí, né? Não leva o homem a lugar algum, né? A não ser uma grande confusão, né? Mas vamos voltar aqui, né? As ruínas de Abarebebê. Então aqui onde eu estou, né? Essas ruínas aqui, elas tem muita informação aqui para a gente extrair, né? Já falei então aqui um pouco sobre esse cemitério indígena, né? Que é bem bacana, bem interessante de explorar ele. Estou mostrando para vocês aí os paredões de pedra também, que foram edificados com essa argamassa, feita de sambaquis, óleo de baleia, um pouco ou areia, óleo de baleia, né? Talvez areia também, ou mesmo açúcar mascavo, para dar uma liga tão forte que atravessou os tempos, né? Olha que interessante, né? Isso também é bem bacana, né? Então vamos continuar explorando aí aqui as ruínas do Abarebebê e mostrando para vocês aí, nesse dia incrível, nesse dia caloroso, né? A beleza de tudo isso daqui, né? A perfeição que, mesmo em ruínas, isso daqui guarda um valor, uma beleza assim, em que a nossos olhos, a meus olhos, né, falar de mim, né, não consigo achar palavras para contemplar isso daqui, né? A emoção é muito forte, muito grande de estar aqui. Então eu quero estar mostrando aí para vocês e tentar explorar e não esgotar, não vou, mas pelo menos explorar ao máximo esse tema aqui hoje, que é as ruínas de Abarebebê. Vamos até aqui agora essa parte aqui que eu vou estar mostrando para vocês. Uma das partes mais importantes aqui da ruína, que é essa parte aqui. Tá comigo aqui. Que bacana aqui, mostrar aí para vocês. Bom, voltando aí então ao nosso tema, voltando aí no princípio, né, dessa história,
Esse local ele foi consagrado então a posteriori. Primeiro era um aldeamento indígena, provavelmente, e a posteriori a edificação de uma igreja. Essa igreja é consagrada a São João Batista, o que vai dar depois o nome à região, né, a esse local de aldeamento de São João Batista, ou algo nesse sentido. Então, consagrada a São João Batista, por quê? Porque na tradição mais antiga é João Batista, primo de Jesus Cristo, que vai batizá-lo no Rio Jordão, naquele rio lá da passagem do Evangelho. João Batista, depois vocês podem, muitos de vocês já sabem, mas quem não estudou isso aí ainda ou não leu, né, pode pesquisar lá no Evangelho. Ele foi primo de Jesus, a mãe dele era Santa Ana, né, que era prima de Maria. E então ela ficou, segundo aí a história, né, ela deu à luz a João Batista primeiro, e depois Maria, né, vai dar à luz a Jesus posteriori, né? Então o João Batista ele é designado pelo mistério de Deus a preparar o caminho do Senhor. Então é ele que vai batizar Jesus Cristo. Esse local que eu estou aqui vem com essa tradição, que é a tradição do batismo, né? Então os primeiros índios daqui que se convertiam ao catolicismo romano da igreja eram batizados aqui, nessa região onde eu estou aqui, nesse local onde eu estou, né? Então é interessante também destacar isso daí. A pia batismal que se encontrava aqui, é claro, né, ela não está mais aqui. Ela era de pedra, ela é de pedra, né? Mas ela foi tirada daqui pelos pesquisadores, estudiosos aí, o pessoal que mexe com essa área com mais propriedade, né? Ela foi tirada daqui e foi levada para fazer parte ao acervo do Museu do Ipiranga, lá em São Paulo, no centrão de São Paulo, lá no Museu Paulista do Ipiranga, né? Inclusive o museu foi reinaugurado agora com muita honra nos 200 anos da independência do Brasil soberano, né? Então é interessante depois fazer uma visita no Museu do Ipiranga também e conferir essa pia batismal que estava aqui neste lugar, nesta região aqui, exatamente nesse ponto aqui, né? Então aqui a gente percebe que é um local também bem amplo, né? Alto, feito em pedra, edificado em pedra, e ele diz muito desta fé do batismo, né? Que é a renovação do espírito, quando se lava o corpo daquela vida profana, daquela vida antiga, daquela vida que se caminha sem a fé, né? E aceita o caminho então aí da civilização cristã, enfim, né? Há todo um processo aí interessante para se discutir sobre isso na questão no quesito religioso aí, né? Então a pia batismal ficava aqui, então esse provavelmente aqui era um altar de batismo, né? Então os primeiros índios, os primeiros catequizados eram batizados aqui. É interessante notar aí o arco, né, que tem no alto lá, um arco pleno também, ó. Lembra um pouco um nicho medieval também, né? O interessante é isso, que guarda esses caracteres medievais, porque é por causa do elemento da pedra. A pedra em si diz muito. Quando os homens adoecem e morrem, eles se calam para sempre. Mas as suas edificações em pedras que ficam no mundo, que são de grande valor espiritual e de muito mais valor elevado do que o convencional, essas pedras falam. É preciso ter ouvidos para ouvir o que as pedras falam, né? É preciso ter olhos para ver o que as pedras representam. Então, não é só olhar, aqui é uma parede de pedra, não é isso, tá? A gente tem que ter esse olhar atento, essa percepção, não só no olhar, mas também no sentido de ouvir o que as pedras têm a nos dizer. E aqui, essas pedras têm muito a nos dizer, muito mesmo. Por aqui passaram gerações, muita gente passou por aqui importante. Eu citei aí o padre Leonardo Nunes, que é um jesuíta, né, que edificou isso daqui, não sozinho, é claro, com mais alguns catecumenos, com mais alguns companheiros da mesma ordem, né? Mas o mais interessante é que por essa ruína aqui, passou por aqui também e apreciou muito esse local e também explorou muito esse local, nada mais e nada menos do que o nosso já ilustre, citado e cultuado aqui, artista do litoral, Benedito Calixto de Jesus. Esse veterano, esse artista, esse homem que desbravava o litoral do sul do estado de São Paulo com muita paixão, com muito afinco, com muita emoção também, com muita
de espírito explorador também, de espírito combativo. Benedito Calixto de Jesus vinha muitas vezes para cá. Ele nasceu em Itanhaém, que é uma praia próxima aqui, uma região próxima a onde eu estou aqui, né? Então ele se deslocava para cá e aqui ele passava dias desenhando, pintando, colhendo informações no período em que Benedito Calixto estava vivo. É claro, tinha muito mais coisa aqui, né? Então muita coisa daqui foi tirada daqui e levada para museus, né? Mas no período que ele estava vivo, que ele passou por aqui, ainda tinha muito mais elementos arqueológicos aqui que traziam informações preciosas aqui do período quinhentista. Então Benedito Calixto de Jesus, ele vai pintar essas ruínas aqui, ele vai fazer um trabalho arqueológico aqui bastante interessante, de colher material, de pesquisa, vai comparar elementos que ele colhe aqui para estudo, né? Enfim, ele vai procurar debruçar-se de corpo e alma neste local e se entregar então a esse êxtase apolíneo da contemplação e do estudo, que é um tesouro, os tesouros mais preciosos da alma humana, né? Da alma humana que tem esse privilégio de ter essa percepção, né? Então Benedito Calixto de Jesus, ele vai fazer esses estudos aqui e ele vai colher muita informação importante e vai registrar isso daí em obras escritas, né? Suas obras aí ele vai publicar isso depois e isso vai ajudar, vai ser mais um luzeiro aí, mais uma luz, né, para iluminar o caminho dos pesquisadores que vêm a posteriori. Então Benedito Calixto de Jesus não somente pintou esse lugar aqui, desenhou também e escreveu sobre esse local aqui também, deixou muita informação. Então é importante aí destacar aí o trabalho do artista Benedito Calixto de Jesus nesta região aqui também. Isso é importante frisar neste vídeo aqui. Mais do que isso, né? A gente não pode se prender só a esse tempo. Vamos explorar mais, vamos deixar nossa imaginação no sentido de pé no chão histórico, né? Fluir com mais vigor. Então, se as pedras falam, né? Se a história nos revela, a parte documental nos revela coisas importantes, palpáveis, né? Não apenas teoria, mas algo palpável, nada mais justo do que estar no local. Eu reforço esse assunto, reforço essa tese de que uma coisa é você estudar a história num gabinete fechado, numa biblioteca, numa sala de leitura ou no seu próprio quarto, no seu local privado. E a outra coisa é você sair de lá, se deslocar, cobrar do corpo esse esforço e vir tocar na história como eu estou tocando aqui agora, pôr a mão nos residuais, nas ruínas, né? E então você percebe que a realidade supera qualquer livro que você lê, qualquer informação que você tem aí, que seja relevante, é claro, mas nada é mais forte e impactante do que você sair dos livros fantásticos, dos livros aí valiosíssimos, né, que a gente tem, de autores impressionantes, assim, no sentido de sua genialidade, né? Deixar esses livros, ou mesmo sendo guiado por eles, mas vir para o local real e tocar na história com as mãos. Então isso é de um prazer também muito grande e não tem palavras, né, para a gente colocar aqui nessas horas, porque quando você vai ao local, você vivencia o espaço, né? E então você também, de uma certa forma, é arrebatado por aquele tempo, por aquela época, e não tem palavras assim para dizer. É muito emocionante fazer esse tipo de experiência. Então isso é legal também, ok?
Este assunto ainda não se esgotou e a nossa fantástica exploração às ruínas do Abarebebe ainda não acabou. Na sequência dos arquivos, irei postar a terceira parte dessa história das histórias do nosso riquíssimo litoral paulista. Aguardo todos vocês no próximo vídeo. Até lá!